Criança tem que ter um nome, criança tem que estudar, tem que ter um sobrenome, esperança pra poder sonhar. Criança não pode ter fome, criança tem que ter um lar, tem que ter muita saúde e comida pra se alimentar. Criança tem que ter direito de brincar, pular, correr, saltar, cantar e pedir bis, direito de aprender bem rápido ou devagar. Criança tem que ser pra sempre bem feliz. Criança tem que ter um nome, criança tem que estudar, tem que ter um sobrenome, esperança pra poder sonhar. Criança não pode ter fome, criança tem que ter um lar, tem que ter muita saúde e comida pra se alimentar. Criança tem que ter direito de brincar, pular, correr, saltar, cantar e pedir bis, direito de aprender bem rápido ou devagar. Criança tem que ser pra sempre bem feliz. Criança tem que ter direito de brincar, pular, correr, saltar, cantar e pedir bis, direito de aprender bem rápido ou devagar. Criança tem que ser pra sempre bem feliz. Criança tem que ter um nome, Sobrenome, criança tem que estudar, pra ser alguém. tem que ter um sobrenome, Sobrenome, e esperança pra poder sonhar. Criança não pode ter fome, pode não, criança tem que ter um lar, pra ser feliz. tem que ter muita saúde, Sim, senhor. e comida pra se alimentar. Criança tem que estudar, criança tem que ter um lar, comida pra se alimentar. Direito de poder brincar. Olá, crianças, queridos pais. Hoje a nossa aula, nós estamos na Semana da Criança. Nós vamos trabalhar hoje os direitos da criança, certo? E eu enfatizei hoje a nossa aula para uma conscientização, certo? Dos pais no apoio às crianças em suas atividades escolares, ok? Eu sei que é um momento muito difícil, eu sei que tem sido um período complicado, são N situações que o papai e a mamãe não conseguem acompanhar, mas se a gente se esforçar, cada um fizer a sua parte, a gente pode contribuir para que essa criança tenha um desenvolvimento melhor nesse período de pandemia, tá certo? Não podemos abrir mão dos nossos filhos, das nossas crianças, na realização das atividades, tá bom? Sempre há um jeitinho para auxiliá-los na sua rotina escolar, mesmo em casa, tá? A educação infantil é um direito fundamental de toda criança. Infelizmente, a imagem que a gente vê não está podendo ser assim, nesse momento. A professora rodeada de suas crianças felizes, normalmente na escola, compartilhando conhecimento.
Estou morrendo de saudade de vocês, meus amores. Então, vamos lá. O que os pais podem fazer para ajudar as crianças nas suas atividades? Vejam aí, ó. A criança atenta no computador. Rotina e disciplina. Mantenha a rotina clara, estabelecendo direitos e deveres da criança. Ela deve estar ciente de suas metas diárias e das restrições que serão impostas, caso não cumpra suas obrigações escolares. Se ela irá ou não usar uniforme ou local ideal e exclusivo para os momentos de estudo, devem ser definidos previamente, de preferência com a anuência da criança e da escola, tá vendo? Então, é preciso informar para a criança que a rotina da escola continua, mesmo em casa. Se ela estudava de manhã, vai haver aula pelo período da manhã e que ela precisa estar atenta e pronta para isso, certo? Se puder, se tiver o uniforme, veste a blusinha, a roupinha da farda, tá certo? Para que quando a professora solicitar as atividades, ela apareça com essa atividade uniformizada, de forma correta, bonitinha, tá bom? Se não tiver uniforme, veste uma roupinha composta, nada de roupa curta, nada de roupa mostrando o corpinho ou nudez, tá bom? Sempre manter esse cuidado. E a criança, como foi dito, precisa obedecer às regras, ter rotina e disciplina, tá bom? O diálogo, mantenha o diálogo constante com a criança, certo? Dê retornos a ele sobre a escola, sobre o desempenho nessas atividades. O diálogo é ainda mais necessário se o aluno tiver algum diagnóstico de hiperatividade ou ansiedade, por exemplo, ou apresentar outros tipos de problema na absorção dos conteúdos. Esteja aberto a ouvir o que as crianças e a escola têm a falar, tá bom? Então, se a mamãe e o papai estão sentindo dificuldade em realizar essas atividades, tem que procurar a escola, tem que chamar a professora no privado, tá bom? Ou a coordenadora, tá certo? E conversar para poder resolver e auxiliar essa criança. Parceria e respeito. Se mostre como um parceiro da criança, respeitando o seu tempo de aprendizagem, certo? Não subestime as suas dificuldades e ajude a encontrar soluções. Isso não quer dizer que os pais devem fazer atividades no lugar dos filhos, tá? Vocês vão sempre estar mostrando interesse por essa criança, conversando com eles, mostrando amigo dele para que ele desenvolva suas habilidades, tá bom? Vocês devem estender a parceria da escola e aos professores para que todos cheguem a um consenso, tá? Não tem que ter raiva do professor, porque ninguém pediu para estar nessa situação. Nós estamos todos no mesmo barco. Lembra aí, papai, tá bom? Menos cobrança. A cobrança extrema para que o aluno cumpra tudo o que foi estabelecido pelos pais e pela escola, sem oferecer parceria e apoio ou troca, pode tornar o processo de aprendizado ainda mais complicado. Por isso, imponha limites, mas cobrando menos e apoiando mais. Mais criatividade. Assim como os professores, os pais também devem se esforçar para usar a criatividade e tornar o processo de aprendizado mais eficiente e prazeroso para os seus filhos. Caso o conteúdo repassado na aula online não tenha ficado claro para a criança, procure outras alternativas para sanar as dúvidas, seja por meio de um desenho, de uma história, de uma brincadeira com marionete, certo? Infelizmente, queridos pais, o esforço do professor nem sempre chega a essa criança, tá certo? Então, o pai, que hoje é o nosso mediador, é o nosso apoio direto com o filho de vocês, precisam deixar o mais claro quanto preciso para que ele compreenda de fato e tenha interesse nessa aula, tá bom? Assim, você pode brincar com ele, tá? Você pode contar uma historinha,
tá bom? Deixar ele o mais confortável possível com o conteúdo. É claro, nós professores estamos nos esforçando muito para que isso aconteça sem precisar da sua mediação. Mas quando precisar, né, nem toda criança, nem toda pessoa recebe as informações de forma igual, né, e se sentem confortáveis de logo de cara. Então, o papai e a mamãe pode dar essa força aí nesse momento, auxiliando seu filho para que ele se sinta melhor com o conteúdo e realize as atividades sem medo, tá bom? Apoio psicológico. Caso perceba que as aulas online e o próprio distanciamento social tenham provocado desgastes emocionais à criança, peça ajuda de psicólogos escolares ou de profissionais como um psicopedagogo. A escola é um lugar onde a criança desenvolve interações diariamente e os efeitos emocionais da falta de contato podem comprometer esse aprendizado, tá bom, mamãe? Então, se você está sentindo seu filho muito ansioso, ou muito quieto, ou dizendo que não quer fazer as atividades, chora muito, você sente a necessidade de um especialista, procure a escola, tá? Vá na escola, converse com a direção, com a coordenação, veja se tem um psicopedagogo na escola. Se não tiver, os núcleos sociais da cidade têm. Nós temos profissionais muito bons na área infantil que podem ajudar nesse momento para melhorar aí o desconforto dessa criança em relação a este momento, né? Nós ficamos ansiosos, imagine nossas crianças, certo? Então, é natural que isso aconteça, tá certo? Harmonia com a escola. Busque manter uma relação harmoniosa com a escola e professores. Se os familiares defendem o posicionamento, a escola e o professor e outros, as crianças tendem a sentir desamparada, desestimulada e desinteressada, por não saber o que de fato importa, certo? Então, se vocês assim se quietarem com as atividades que está sendo proposta e falar isso diante dessa criança, ele vai ficar imóvel, né? Ele não vai querer fazer atividade, porque se você vai contra as atividades, aquilo que o professor está falando, né? Fica complicado. Então, quando houver qualquer dúvida, é bom chamar o professor, tá bom? Conversa com o professor. Professor, não ficou muito legal, eu não entendi, tá certo? Então, meu filho não está entendendo, me auxilie de uma forma melhor, vamos sentar por aqui, tá bom? Nem tudo é regra geral, papais e mamães, tá certo? A gente pode abrir exceções e tentar utilizar um plano B ou um plano C para auxiliar essa criança no conhecimento. O importante é que ele aprenda, tá bom? Abertura a adaptações. Foi o que eu falei aí, ó, tá certo? Se não conseguiu de uma forma, tenta de outra, tá certo? Vamos estar abertos a essas adaptações. E assim, nós estamos passando por um momento único, tá? Não é culpa da escola, não é culpa do prefeito, não é culpa do presidente, tá bom? Essa crise é mundial e nós precisamos nos adaptar ao momento, tá bom? Se trata de um novo formato, com uma nova linguagem, um novo contexto. Um longo tempo em frente à tela do computador pode ser cansativo para a criança, substituindo por mais pesquisa e produção de atividades, certo? Mas nossas aulas são curtas, então não tem porquê eles se cansarem. É só o papai e a mamãe ajudar. Olha aí que imagem linda. Incentivo e elogie. O aprendizado online e o próprio contexto da pandemia são obstáculos enfrentados por adultos e ainda mais difíceis para as crianças. Por isso, sempre que possível, incentive, elogie seu filho. Isso estimulará a aprender
e a recorrer mais à criatividade, certo? E a se envolver mais nas atividades, tá certo? Então, vamos incentivar nossas crianças a fazer as atividades, a participar das aulas, a ver os vídeos, tá bom? A gente sabe que os horários são diferentes de vocês e das crianças, das nossas aulas, mas no decorrer do dia, a hora que você estiver com essa criança, você pode contribuir para esse momento na vida dela e que para que não fique essa ausência, tá certo? Lembrando que é um direito da criança o conhecimento, frequentar a escola, tá bom? Mesmo em tempos de pandemia, ok? Então, fiquem com Deus e essas foram nossas dicas legais para os papais ajudar suas crianças nas atividades da escola.